Júlio. Júlio Cesare. Então nós guiaremos vocês durante esse passeio. Ele tem 4 quilômetros de extensão. E vai ser um passeio bem tranquilinho. Eu vou dar algumas orientações iniciais. Então primeiro, eu vou pedir para que fiquem sentados durante todo o percurso. Segundo, quem estiver se alimentando, comendo uma pipoquinha, qualquer outro tipo de alimento é permitido, fica à vontade. Só tome cuidado para não deixar nenhum alimento cair no ambiente dos animais. E por fim, nós teremos portões de transição, igual a esse que a gente passou agora. Nesses momentos, uma atenção redobrada para não ter nenhum braço para fora, para não ter nenhum tipo de acidente. Combinado, pessoal? Boa! Pessoal do fundo, me ouve bem? Perfeito! Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem apontar uma curiosidade, só me chamar aqui na frente, a gente vai tirando esse bate-papo. E aí aqui a gente já está no nosso primeiro ambiente. Então aqui do meu lado esquerdo, nós teremos, a gente tem 2 búfalas asiáticas. Aqui ao todo nós temos 10 indivíduos. São 9 fêmeas e apenas um macho. A gente depois vai fazer a curva, aí quem está desse lado vai conseguir ver, tá bom? E tem 10 aqui ao todo. E é legal falar que os búfalos d'água também são conhecidos como búfalos asiáticos, então a gente não tem aqui no Brasil, porém eles foram inseridos, principalmente pela ilha do Marajó, lá no norte do país. E aí aqui a gente, como eu comentei, a gente tem 9 fêmeas, isso porque os grupos de búfalos d'água, eles são grupos matriarcais. Inclusive, é a fêmea mais velha que cuida de todos os outros, ela que é a líder. E dentro do grupo dos bovinos, então é o grupo dos bois e das vacas, ou dos búfalos também, eles são os que têm um chifre maior. O chifre do búfalo pode chegar a 1,5 m, mas aqui os nossos são jovenzinhos ainda, então por isso que ainda está bem curtinho. 1,5 m de comprimento, é muita coisa, então cresce bastante ainda. Eles também têm esse nome búfalo d'água, justamente porque eles têm menos glândulas sudoríparas, que é a glândula, né, que regula ali a temperatura do corpo. Então eles têm menos glândulas sudoríparas e por isso precisam muito da água para conseguir fazer ali controlar o metabolismo deles, certinho. E aqui, ó, já bem na curvinha a gente tem nossos grãos coroados. É uma ave africana, a gente tem dos 2 lados, ó. Então 3 desse lado, o restante do grupo aqui. Tem esse nome coroado justamente por conta dessa estrutura que eles têm na cabeça. E realmente são penas, uma penugem bem fininha e realmente lembra uma coroa. E aí aqui, por mais que eles vivam em bandos, na verdade eles formam casais monogâmicos. Ou seja, são aqueles casais que vivem a vida inteira juntos. Hai visto che bello? Agora sim, ó, pertinho. Inclusive, esse é o nosso Non me lo rivedere più. Tá ali mais quietinho. Os búfalos, os bois e vacas de maneira geral, fazem parte do grupo dos ruminantes. Justamente porque eles ficam ali o tempo todo mastigando. Isso é o ato de ruminar. E funciona justamente para a absorção de todos os nutrientes da alimentação. Por isso que eles ficam ali o tempo todo mastigando. Conseguiu ver? É bello. The King of the Jungle. O nosso próximo ambiente, nós teremos representantes de todos os biomas brasileiros. Então aqui eu preciso de olhos muito atentos para conseguir achar todo mundo. Até porque nós teremos antas, capivaras, veados catingueiros, tamanduás, bandeiras e as emas. Tudo no próximo ambiente. Io le amo questi. Quero ver quem vai estar bom de olho, hein, para achar todo mundo. Aqui é uma experiência imersiva, então o Corley faz parte do safari. Tudo imersivo, 5D. Tá muito quente hoje também, né? Hoje tá bem seco. A gente já vai ter um grupinho aqui das emas, que são as maiores aves brasileiras. Ci dammo E un po' elas d'acqua. lembram um outro animal muito conhecido lá No, na allora ci África, dammo un sabe po' qual? d'acqua. O avestruz, perfeito. Eles fazem parte do mesmo grupo, que são as ratitas. Isso, perfeito, são todas emas.
Questo mo Essas sumbang aves, lammi. elas não conseguem voar, porém elas são excelentes corredoras. Elas não conseguem voar justamente porque elas não têm um osso, uma estrutura bem aqui no peitoral chamado quilha. Então elas não têm essa estrutura e, portanto, não conseguem voar. Podem chegar a 50 km por hora. Lá tomando um banho, aproveitando, nós temos nossas uvas. Ali é a rosa e o paçoca. Oi? Aqui a gente não tem voz. É que ela tava doida, só cabecinha ali fora, tava no lago. Aí aqui a gente viu capivara. Capivara ali em cima se alimentando. Aqui a gente tem 4 capivaras nesse ambiente. Capivara. As capivaras, elas são os maiores roedores do mundo. E fazem parte do catingueiro. A gente tem 6 indivíduos nesse ambiente. Os veados catingueiros a gente encontra basicamente em todo o Brasil, mas mais predominantemente mesmo lá na região da Caatinga. Ali embaixo Tamanduá Bandeira. A gente vai ter outro ambiente com Tamanduá. Tem mais um ambiente com Tamanduá. Você vai conseguir ver. No, vabbè. Tem boa tarde pro tratador, pessoal! Boa tarde! Vocês vão conseguir ver que ao longo dos caminhos nós teremos tratadores. Então eles podem fazer o manejo dos animais, então a alimentação, observam o comportamento também. Tudo isso pensando no bem-estar deles. Nesse próximo ambiente nós teremos um animal africano. Eles são brancos com listras pretas ou pretas com listras brancas. Bellissimo. São as zebras. Aqui nós teremos 2 fêmeas, a Lixa e a Bombari. Não. São 2 meninas. Vamos ver, geralmente elas ficam nos caminhos. Ah, ela tá ali na frente, vai passar. Vai estar desse lado aqui. Tá bem ali na frente do caminhão. Passano da me, god. Dove siete? Guarda che le zebre si mimetizzano. Si mimetizzano benissimo. Conseguiu ver já? Tá desse ladinho, né? E é legal falar que as listras, elas são igual à nossa impressão digital, ou seja, nenhum é igual ao outro. Elas são únicas. E ali, além de oferecer muita beleza, as listras têm uma importância muito grande. Isso porque quando as zebras correm, elas correm em grandes manadas e em zigue-zague. Isso proporciona uma ilusão de ótica. Então os predadores nunca sabem ao certo onde as zebras estão. Então essa seria a principal função. A gente acha que é só para ser bonita, mas na verdade tem todo um motivo por trás, ali no ecossistema. Agora, nesse próximo ambiente, dos 2 lados, nós teremos tamanduás bandeiras, que agora você vai conseguir ver. Geralmente, eles ficam nos cantinhos. Ó, tem um aqui, já que eu já vi, e ali também. Lá no canto, ó, tá dormindo. Eles têm hábitos noturnos, então eles ficam mesmo mais quietinhos durante esse horário. Lá no canto, aquela parte marrom é ele. Aqui, inclusive, a gente tem 3 fêmeas e aqui é um macho, que é o café. E desse lado também, meu lado esquerdo, nós teremos macacos-aranhas de testa preta. Macacos-aranhas têm esse nome justamente porque eles têm patas muito compridas, realmente lembra uma aranha. E vocês vão conseguir ver, vamos ver se eu acho. Eles têm uma pata muito comprida, funciona justamente como um 5º membro. Achou? Aqui, ó. Tá sentadinho no tablado. Observem o tamanho da cauda, é bastante grande. Eu vou pedir pra não ficar chamando os animais, pessoal, por favor. A gente tá visitando a casinha deles, a gente só tá aqui de passagem. E aí é legal falar que essa espécie usa a cauda dele justamente como um 5º membro. Ragni scimmia, impressionante. O scimmia ragno, non lo so. A cauda para se locomover.
na floresta. Agora, nesse Babinho. ambiente, nós teremos representantes de quase todos os continentes. Então, aqui nós teremos nosso grupo de lhamas, nossos dromedários, Belíssimo. chilenos e pavões. Pavoni. Deixa eu ver quem que vai aparecer primeiro para eu começar a falar. Vamos ver. Flamingo aqui, né? Vamos ver pro Flamingo. Então, aqui do meu lado esquerdo, nós temos o nosso grupinho de flamingos chilenos. E vocês acham que eles nascem rosa? O que vocês acham? Nasce que cor? Branco, eles nascem branquinhos. E eles ficam rosa justamente por conta da alimentação deles, que é rica em carotenoides. Essa é uma proteína que acaba indo para o internamento deles por volta dos seus 2, 3 aninhos. E aí sim, eles ficam completamente rosa. Inclusive, aqui é um berçário. Muitos deles estão com o pescocinho cinza. Então eles vão ficar ainda mais rosa ao longo dos anos. Olha aqui embaixo, bem pertinho, uma das nossas lhamas, a gente tem um grupão bem grande aqui. As lhamas, elas são aqui da América do Sul, principalmente da Cordilheira dos Andes. E mais pra frente, a prima dela, que é a alpaca. Mas eu já vou apontar as diferenças pra vocês conseguirem ver lá na frente como elas são parecidas, porém diferem em algumas coisas. Por exemplo, elas são mais altas. Tá todo mundo deitado agora. Ó, lá no fundo. Che sono finisce Ela mai é di bem parlare. mais alta, uma pata bastante comprida, tem uma orelhinha em formato de banana e a pelagem dela é mais rígida. A da alpaca realmente lembra uma lãzinha. Então essas seriam as principais diferenças entre elas. A lhama é bem mais alta. Olha, no pavão. Aqui mais um pavão. Esses dois, inclusive, são machos. Como que eu sei? Só os machos têm aquela cauda bastante grande, exuberante, que abrem em formato de letra. Então aqui, ó, a gente tem dois casais, por exemplo. 2 machos e 2 fêmeas. Essas que não têm a cauda são as fêmeas. Guarda. E a cauda, ela funciona tanto para chamar a atenção da fêmea, né, para reprodução, quanto também para La femmina invece hanno un colore tendente al grigiastro. Então, é uma característica bem legal deles. Ó, 2 machos, ali embaixo uma fêmea. Tem a caudinha. Welcome to Jurassic Park. O próximo animal, ele é um animal africano e bem pequenininho. Oh. Ele pesa em torno de 3 toneladas. Nós teremos os hipopótamos. Vamos ver se eles estão dentro da aguinha deles, essa piscina. Aqui, ó, tem um. Aqui nós temos 2 indivíduos, o pororó e a sininho. Pra quem tá desse lado, a gente vai passar depois por um outro ângulo pra conseguir ver melhor. Tá bom? Mas eles estão dentro da água, são tranquilinhos. Ah, e o outro tá ali, agora eu vi. Só a sombra. Os hipopótamos podem ficar até 5 minutos debaixo da água. É quase a vida inteira submersos. Eles fazem tudo debaixo da água, inclusive a amamentação e o parto. Ippopotami non si riescono a vedere bene, purtroppo. Ele tem uma característica muito interessante, que é a possibilidade de secretar um fluido chamado suor de sangue. Ah, preciso. Não é sangue, é só avermelhado mesmo. E funciona Purtroppo non sono riuscito a filmare gli ippopotami, mi sa. Protetor solar. Porque apesar de serem muito grandes, guarda. eles têm uma pele muito fininha. Mi è scampato una bestia da 5 tonni. Eccolo! Leva quel braccio! Ó, agora, a gente vai ter ainda um outro ângulo, mas agora dá pra ter uma No, dimensão. vabbè, che bello. Ah, meu bem, você que não conseguiu ver, ó. Você consegue agora. Mas a gente vai passar depois de novo. Tá bom? O nome hipopótamo vem do grego e significa cavalo do rio. Isso porque eles não nadam, eles trotam debaixo da água, só os cavalos. E aí aqui é dos dromedários. Aqui a gente tem a Nara e a Jade. Che Vocês sabem a bello! diferença entre dromedário e camelo? Sì, dromedario una cosa. Corcovas, é isso mesmo. As corcovas têm essa estrutura, né, que eles têm nas costas, então os camelos têm 2, enquanto os dromedários têm apenas Sì, per uma. marginare l'acqua. E os dromedários, eles também são dos grandes desertos da África e da Ásia. E eles têm uma série de adaptações. As que eu mais acho interessante falar para vocês. Por exemplo, é uma dupla camada de cílios, justamente para conseguir filtrar melhor os grãos de areia, tanto necessários e agora Ma também. io voglio vedere il leone. E eles também conseguem ingerir, a tomar até 100 litros de água de uma vez só. Eles são impressionantes.
agora, nesse ambiente, nós teremos um animal representante da fauna europeia. Aqui nós teremos os nossos cervos nobres. Fauna europeia, i nobili cervi. Provavelmente estarão na curvinha, vamos ver se a gente acha. Che nobili Aqui cervi. também precisa de olhos muito atentos, porque eles ficam Si chiamano nobili cervi perché São todas marrons. sono nobili. Tá, já viu já? Ó, tá bem de olho, hein? Tá boa. Ó, aqui, ó. Tudo. Dove siete? Fica legal de falar aqui pra vocês. Conseguem ver que tem esse deitadinho, tem um tupinho do chifrinho? Ciao! Esse é o nosso macho, como eu comentei. E dos cervos nobres, é legal comentar que essa galhada dos machos cai Probabilmente uma ce ne vez por sono ano e volta quattro. a crescer novamente. A do nosso machinho caiu tem 3 semanas. Então ela vai crescer Ho visto e a qualcosa galhada che pode mi chegar piace. a 1 metro de comprimento. E ela é totalmente ramificada. Agora entramos no ambiente Mio dos prefer- macacos pregos. São dos dois Macacos! lados. Ciao! Não entendi. A gente viu lá atrás? Macaco aranha de testa preta. E aí tem Tchau. macaco prego. Ah, il macaco religioso. Os macacos pregos, eles são animais extremamente inteligentes. Macacos Tanto pregos. é que a gente- Pregano. Aí, ó, aqui é legal mostrar. Eles têm ótimas habilidades manuais. Inclusive, Bravi, pra usar bravi. pedrinhas pra abrir aquelas frutinhas que têm cascas mais duras. Ó, que legal. Muito legal. Ciao! Sta mangiando. E ele também tem aquele comportamento natural de limpeza. Os indivíduos ficam se limpando, tirando principalmente aqueles tufinhos de pelo. L'ippopotamo di prima! E funciona justamente para reforçar os laços familiares que tem entre eles. Ippopotamo. Mi è venuto un ramo in Ó, agora a faccia. gente vai passar ali de novo pela piscina, ó. Sono Ver se dá stato pra ver battuto da un daqui. albero. Eles estarão mergulhados. È il momento del leone, me lo sento. E o Brasil, é legal falar para vocês que é o país com a maior biodiversidade de primatas do mundo. Só aqui no Brasil a gente é o berço de 140 espécies diferentes. Então quando vocês nos visitam, vocês acabam protegendo todas essas espécies também. Todo mundo aqui assistiu o Rei Leão? Ainda não é um leão, calma, mas é um dos melhores amigos do Timão. Quem que é? Oh, Perfeito. Então aqui na minha direita nós teremos os javalis africanos. cinghiale! Esquerdo nós teremos os cervos dama. Cinghiale, Sì, cinghiali africani. mamma mia. Quello nel Re Leone, va. Pumba, impressionante. Vocês se lembram qual que é a alimentação do pombo? Você quer lá ver rapidinho? Vai lá rapidinho. Una matata. Ele come inseto, perfeito. É, Mas manja na vida isso. real, ele se alimenta de tudo. Eles são onívoros. Então eles comem frutas, folhas, vegetais, insetos se tiver disponível e até mesmo Sono carne. onnivori, Então eles cinghiali. comem de tudo. Non lo sapevo. E uma coisa legal que acontece no filme e acontece na vida real, vocês se lembram que ele corria com a caldinha levantada pra cima? Isso acontece e funciona justamente para Ah, ci sta raccontando che quando i cinghiali corrono con... algum tipo de perigo. Vabbè, ha finito, ja. Isso acontece, mas pra Quando i cinghiali corrono con la coda rivolta verso l'alto, come succede nel film del Re Leone, succede veramente. Perfetto. 2, 3, 4. Assim como os cervos nobres, os cervos dama também cai uma determinada Lá, época uno. do ano e volta a crescer a galhadinha. Então a gente tem 2 machos nesse grupo. Então esse aqui da frente é um deles. E muita gente acha que essa espécie é a do Bambi, mas na verdade são espécies diferentes. Isso porque quando o cervo dama nasce, ele permanece a vida inteira com aquelas manchinhas brancas ao longo das costas. O Bambi, quando ele cresce, ele perde as manchinhas, fica totalmente Vabbè, marrom. mo stanno parlando di Então, são espécies Bambi, muito semelhantes, até mesmo pelo tamanho, che è mas a manchinha stato acaba rubato sendo agli diferencial. scacciatori. Inclusive, uma curiosidade, o Bambi ele tem aqui no Brasil. A distribuição geográfica dele é desde o norte do Canadá até Manaus. A gente tem o Bambi aqui Chi è no Brasil. adesso? E nós estamos agora nos aproximando do ambiente de um animal que é um dos símbolos aqui do Brasil. São amarelos, tem umas manchinhas pretas que são as rosetas.
Quem que você acha que é? É um felino. Perfeito. Onça. Onça pintada. Toda vez a gente encontra ela, Dove? porque as onças pintadas podem dormir até 18 horas por dia. Então 18 pode horas. ser que ela esteja tirando o cochilinho. Esse calor também deve estar aproveitando para tirar o cochilinho. La onça sta lá dentro. Que pecado. Aqui a gente tem a Ruana, ela é um indivíduo de 2 aninhos. Já estava tomando camuflada. A Ruana, como eu comentei, a gente só tem um indivíduo. Pode até causar estranhamento, mas na verdade é normal. As onças pintadas, elas não vivem em grupos, elas têm hábitos solitários. Elas só se encontram na época de reprodução e depois se separam novamente. Que pecado. E é legal falar pra vocês que as onças pintadas, elas têm diferenças anatômicas de acordo com o local em que elas vivem. Então, pra vocês terem uma ideia, a onça pintada da Amazônia, lá por conta da floresta, que é muito densa, elas precisam ser menores, pesam de 80 quilos aproximadamente. Enquanto as outras pintadas do Pantanal tem aquela vegetação mais aberta dos grandes campos, elas podem chegar a 130 quilos. Então tem muita diferença, tanto pela vegetação, que muda bastante, tanto pela alimentação, que varia bastante de um local para o outro. No próximo ambiente, nós teremos duas espécies que, quando eu falo o nome, muita gente nunca ouviu falar, mas agora vai aprender um pouquinho sobre elas. Aqui nós teremos nossas cervicapras e os nossos audades. La conosco. Vamos ver quem vai estar primeiro. Alguém achou? Aqui, ó. Então aqui nós teremos cervicapras. Ó, legal. Então desse lado tá cervicapra e desse lado tá a audade. A gente vai fazer a curva. Questa è cornuta. Vou começar falando sobre as cervicapras. Exatamente, faz ali parte do grupo dos cervídeos. É isso mesmo. E aí, tem montanha. deixa eu ver se eu acho. Que ele é mais escuro. É o nosso macho dominante. Então ele é bem mais escuro. E ele também tem um chifre em formato espiralado. Então só ele vai ter essas características. No mesmo grupo a gente pode ter outros machos. Porém, ele vai ser da mesma cor das fêmeas e não vai ter desenvolvimento do chifre. Ela só vai crescer quando ele for assumir o do dominante. I cucciolini. Aí agora a gente tem 3 audades aqui. Aquele é um dos machos. Geralmente as outras duas ficam aqui em Ciao cima. caprone. Mas os audades, o que é legal de falar? Eles são animais africanos e eles gostam de ficar em locais mais altos porque eles são das grandes montanhas da África. Eles ficam realmente no topo das montanhas. E conseguiram ver que ele tem aquele chifre para trás bastante grande. Tanto os machos quanto as fêmeas têm o chifre, diferente das cervicapras, que só os machos têm. Bem, boa tarde para os tratadores, pessoal! Boa tarde! Aqui, ó, tá lá no cantinho, ó. Conseguiram ver? Uma partezinha marrom? Ali são dos nossos lobos guarás. A gente tem 2 indivíduos nesse ambiente, o Maui e Não a vedo China. niente. Lobos guarás também têm hábitos noturnos. Então eles ficam mais quietinhos neste momento. E os lobos... A Choca tá com olho bom também, hein, ó. E o que é legal de falar? O que eu mais gosto de falar dos lobos guarás com vocês é a relação que eles têm com a lobeira. Aqui, ó. Non vedo niente. Oh, Agora belli. perfeito. Ne vorrei uno. Perfeitamente. Então, o que é a relação que eles têm com a lobeira? A lobeira é uma fruta típica do cerrado e ela só existe porque o lobo guará existe. Isso porque quando ele se alimenta da lobeira e a sementinha Chupacabra. então quando ele faz cocô, a taxa de germinação da lobeira chega a 98%. Então ela só existe porque o lobo guará existe. E aí fica legal também enfatizar que quando a gente protege uma espécie, a gente acaba protegendo um bioma inteiro, todo um ecossistema. Agora nesse ambiente io questa ce n'avevo una. em animais que representam a fauna africana. Então aqui nós teremos os avestruzes, aqui à minha esquerda, e na minha direita a girafa.
giraffa! Nem tinham percebido, né? Só tava olhando. E ali embaixo, nosso grupinho de galinhas da Angola. São todos animais africanos. As galinhas da Angola são de todo o continente africano, eles não são da Angola especificamente. Tem aquela vocalização, né, do tom fraco, que é justamente funciona como uma sinalização para os outros indivíduos. E sobre as girafas que é um animal que dispensa apresentações, é o maior mamífero da Terra quando a gente fala ali de altura. E tem uma série de características impressionantes. Por exemplo, todo mundo coloca a mão aqui na nuca de vocês. Vão sentir um ossinho, certo? Essa é a vértebra cervical. Nós humanos temos 7, girafas também têm 7. Só que só o pescoço da girafa pesa 250 quilos. É realmente impressionante. E elas passam basicamente 20 horas por dia se alimentando e apenas 2 horas dormindo. E esse sono não é contínuo, são pequenos cochilos. Então elas dormem 15 minutos, depois 20, depois meia hora, até completar o ciclo de 2 horas. E quanto aos avestruzes? Vocês conseguiram ver que além dos pretos, nós temos os que são acinzentados? Isso que a gente fala que é o dimorfismo sexual. É como a gente diferencia os machos das fêmeas. Então os machos são os pretos e as acinzentadas são as fêmeas. Isso funciona principalmente na época dos cuidados com os ovos. Porque as fêmeas cuidam de manhã e os machos durante a noite. Che carini, gli struzzi si dividono il lavoro per guardare le uova. Eles acabam ajudando bastante ali na camuflagem. Dopo verrà un'ottima frittata. As maiores aves do mundo. E proporcionalmente também terão o maior ovo do mundo. Um ovo de avestruz pode pesar 1 quilo, equivale a 24 ovos de galinha. Mica è frittata che tu fai con 1 chilo di uovo. As rápidas do mundo, nas grandes corridas, podem chegar a 70 km por hora. Vou fazer uma recapitulação básica com vocês para ver se vocês estão bons de memória. Vimos animais brasileiros, certo? Me falem 3. Ema, onça, mais um, lobo-guará. 2 africanos. Zebra e girafa. Hipopótamo também, boa. Nós vimos animais aqui da América do Sul. Me falem 2. Lhama, mais um. Flamingo, perfeito. E aí eu vou puxar o gancho da lhama, porque agora a gente vai conhecer as alpacas. Geralmente elas ficam desse ladinho. Tá desse aqui agora? Eles mudaram tudo de lugar. Mudaram, é. Então aqui a gente tem nosso grupinho de alpacas. Então elas são menorzinhas quando comparadas às lhamas. Conseguiram ver que tem uma menorzinha ali atrás? Aquela é a Chantilly, é a nossa filhotinha. Chantilly está com 6 meses. Ela é bem nenenzinha ainda. Então, ó, as alpacas elas são menores, são mais rebaixadinhas, tem uma orelhinha menor também. E a pelagem dela realmente lembra uma lã. Ela é bem mais fofinha. E ambas são aqui, tanto as lhamas quanto as alpacas, daqui da América do Sul, principalmente ali na Cordilheira dos Andes. E eu não cheguei a perguntar pra vocês, mas qual animal que estava mais ansioso pra conhecer? Leão? Chegamos nos leões. The King of Aqui the... nós teremos 6 indivíduos, 3 fêmeas, Maia, Mali e Scar, e os nossos machos, Jambala, Kalahari e Aluá. No, perché ci stanno le cose? Pensavo che erano liberi. Meu lado direito. Perfeito, só os machos têm a juba. E aqui, os nossos indivíduos podem não parecer, mas eles são filhotões ainda. Eles têm apenas 2 aninhos. Ah, 2 anni. A do leão, ela cresce ao longo dos anos. Então, quanto maior e mais escura, mais velho aquele leão é. Os nossos são jovenzinhos. Ali é o servo nobre. Então aqui só os nossos machos, né? Só os machos, na verdade, que tem a juba. Outra característica. O quê?
Lembra que é por causa da cerca, da pelagem, então não tem como. Aí eles não passam. É, ó. Aqui tem, então, quem tá no servo nobre não consegue passar pra cá. Não consegue subir. É, não tem acesso. E lá que eu comentei das onças pintadas, lembra que eu comentei que a onça pintada tem hábitos solitários, certo? Os leões é o único dos grandes felinos que vivem em grupo. Então, os grupos dos leões podem chegar a 40 indivíduos. Pode ter até 4 machos, um vai ser mais dominante. Tadinha ali, acho que é uma das leoas, é uma das meninas. Ó, lá no fundo. Ma non posso. Leões também têm hábitos noturnos, então é normal eles dormirem durante esse horário. Ah, lá dietro stanno le Os leonisse. maiores felinos do mundo. Então, em primeiro lugar estão os tigres. O maior de todos é o Tiger. tigre siberiano, pesa em torno de 250 quilos. Tigre Em siberiano. segundo lugar vem os leões. Um leão macho adulto pode chegar a 250 quilos. Em terceiro lugar, não posso deixar de mencionar, é a onça pintada, a do Pantanal, vem em terceiro lugar. E também é legal de falar para vocês que o rugido do leão acontece geralmente em 2 momentos do dia. Primeiro, no comecinho da noite, que é para falar mais ou menos assim: estamos acordados e agora vamos iniciar os nossos trabalhos. E o segundo rugido é no comecinho da manhã, que é para falar: já trabalhamos por hoje e agora vamos descansar. Então, geralmente acontece esses 2 momentos. E da pedra, né? Olha lá. E o rugido pode ser escutado em até 8 quilômetros de distância. É extremamente potente. E os nossos leões, aqui eles são alimentados, os machos, 5 quilos de carne e as fêmeas 3 quilos. São peças prontas, já vem direto do frigorífico. Inclusive eles comem friboi, comem muito bem. E aqui eles fazem 2 dias de jejum. Isso porque quando a gente vê nos documentários, parece que eles comem todos